Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Segunda-feira começou com o Allianz Parque ainda vibrando com o clássico, mas ninguém esperava o desfecho dramático. Abel Ferreira saiu de campo visivelmente furioso, disparando a frase que ecoa nos bastidores: "Não joga mais comigo". O tom firme do treinador levantou a cortina para o que pode ser uma crise interna gravíssima no Palmeiras. Desde o apito final, Abel empurrou sua prancheta para longe, ignorando pedidos de jogadores por autógrafos e deixando claro que não há volta no que foi dito. A derrota ou empate? Conforme detalhes do resultado, contra o Santos não foi apenas um tropeço na tabela, mas um catalisador de tensões que vinham se acumulando nos treinamentos. Para entender o peso do momento, é preciso olhar o panorama esportivo. O Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro de 2025, é hoje o quarto colocado na Série A. Apesar da boa campanha, o elenco carrega a pressão de atuar sob Abel, que não tolera falhas, como ele mesmo já reconheceu em diversas oportunidades. No Paulista, o Verdão foi vice, alcançando a final estadual, mas perdeu para o Santos, duelo que escancarou feridas, falhas na defesa, erros de pontaria, e a cobrança interna parece ter sido o estupim para a reação contrária do treinador. Nos bastidores, comenta-se que o espanhol contratado para a lateral, possivelmente Mike, não correspondeu às expectativas. Contratado em 2025, ele até soma experiência, mas tem alternado entre o banco e a pressão por performance. O setor ofensivo, reforçado por Paulinho, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, cerca de 115 milhões de reais em dezembro de 2024, agora vestindo a camisa 10, ainda não encontrou seu melhor ritmo, embora ele já tenha balançado as redes na Libertadores e no Mundial devido. Facundo Torres, contratado por 12 milhões de dólares em dezembro de 2024, soma gols, mas ainda busca entrosamento. Em partidas decisivas, falta aquela conexão quase telepática com o setor de criação. A defesa alviverde segue ancorada em Gustavo Gomes, que ultrapassou marcas históricas e renovou o contrato até 2027. Mas mesmo contando com sua liderança, o setor falhou no clássico e endureceu o relacionamento com Abel. Internamente, a pressão cresce. Abel já admitiu que jogadores pediram para sair por não suportarem a exigência do clube. A frase "não joga mais comigo" pode atingir diretamente nomes do elenco que desapontaram no sábado. O vestiário teria se dividido entre apoio ao comandante e solidariedade a alguns atletas que sentiram-se injustiçados. Há quem diga que reclamação por direitos, espaço ou desgaste psicológico motivou a reação de Abel. Do lado da diretoria, a preocupação é equilibrar resultados com o clima interno. Leila Pereira, presidente, evita interferir diretamente, mas sabe que um desconforto prolongado pode custar títulos em competições simultâneas: Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial. Abel, que já protagonizou momentos explosivos na beira de campo, agora enfrenta uma guinada, de líder carismático a figura intransigente. O ambiente, antes embriagado de confiança, se viu surpreendido pela declaração cortante. Futebol é performance, mas também gestão de pessoas. E Abel, o português intenso, parece querer demarcar território, deixar claro que não tolera mais erros. A pergunta que fica: quem será o próximo a pagar o preço? As próximas semanas serão decisivas. Se o ambiente não resfriar, isso pode resultar em mudanças na formação titular, reforços na pausa do calendário, ou até um recuo do treinador, algo raríssimo, mas não impossível. O torcedor, dividido entre o amor incondicional pelo técnico e a torcida por vitórias, vai acompanhar de perto o desfecho. Há muito mais em jogo que apenas 3 pontos, é uma batalha pela identidade do Palmeiras atual. A noite que deveria ser apenas mais um capítulo do Clássico Paulista se transformou em um divisor de águas para o Palmeiras. O semblante de Abel Ferreira no final da partida dizia tudo. Não era apenas frustração com o resultado, era a expressão de um comandante que, pela primeira vez em muito tempo, parecia farto. Seu grito ecoou nos microfones de ambiente e foi captado pelas câmeras: "Não joga mais comigo". O alvo?
Um jogador que ainda não teve o nome revelado oficialmente, mas que já circula nos bastidores da academia como o pivô do Racha. O episódio vem na esteira de um momento instável do time. Apesar da boa colocação no Brasileirão, o Palmeiras vem oscilando. Nos últimos 5 jogos, colecionou 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A pressão pelo desempenho ideal cresceu, e, segundo fontes internas, o clima entre elenco e comissão técnica já não é o mesmo desde o fim do estadual, quando o time deixou escapar o título para o Santos. A situação piora quando se olha para os bastidores. Nos corredores da Barra Funda, o burburinho é constante. Há semanas se fala de um grupo de jogadores descontentes com a rigidez de Abel. A frase "não joga mais comigo" pode ter sido apenas a faísca final de uma bomba anunciada. E o que era um vestiário unido e temido pelos adversários agora parece dividido entre os fiéis ao comandante e os que já não se conectam com sua visão. Esse clássico deixou claro que há algo além das 4 linhas incomodando o técnico. Abel, sempre obcecado por controle, vê sua autoridade ser desafiada não apenas por erros táticos ou técnicos, mas por posturas dentro do grupo. Para ele, comprometimento é inegociável. E se há quem esteja caminhando em outra direção, o treinador não hesita em cortar laços. Jogadores mais experientes, como Rafael Veiga e Gustavo Gomes, foram vistos em conversas reservadas após o jogo. Há quem diga que tentaram acalmar os ânimos e evitar que a situação ganhasse proporções maiores. Mas a fala pública de Abel tornou isso impossível. A torcida, por sua vez, foi às redes sociais, enquanto muitos o apoiam por ser verdadeiro, outros alertam para o risco de perder o vestiário. Internamente, o clube começa a mapear o impacto da explosão. Um afastamento temporário de jogadores envolvidos no conflito não está descartado. A comissão técnica já estuda mudanças no elenco titular para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o nome que Abel teria citado, ainda em sigilo, pode ser negociado já na janela do meio do ano. O momento é delicado porque o Palmeiras ainda está vivo em todas as competições. Na Libertadores, classificou-se para as oitavas com uma das melhores campanhas da fase de grupos. Na Copa do Brasil, passou com autoridade por adversários considerados complicados. No Brasileiro, está no G4, brigando ponto a ponto com Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. Mas crises internas, se não tratadas, têm o poder de sabotar qualquer planejamento. Com a pausa da data FIFA se aproximando, a expectativa era de um ambiente mais leve, focado na recuperação física e na preparação estratégica. No entanto, a crise eclodida pela declaração de Abel mudou totalmente os planos. Agora, o clube deve priorizar reuniões de gestão de crise, diálogo interno e, quem sabe, a antecipação de decisões drásticas para proteger a estabilidade da temporada. Vale lembrar que não é a primeira vez que Abel se envolve em polêmicas. Desde que chegou ao clube, sua postura enérgica já lhe rendeu expulsões, atritos com jornalistas e reclamações de adversários. No entanto, nunca havia tido uma ruptura tão clara com alguém do seu próprio elenco. Essa talvez seja a primeira vez em que o general se vê obrigado a lidar com um motim silencioso. Há quem veja na atitude de Abel uma jogada estratégica, um recado não apenas ao jogador, mas a todo o elenco. Como quem diz, quem não estiver 100% comigo, está fora. Uma tentativa de reestabelecer a autoridade no momento em que as cobranças externas e internas estão no limite. Mas também há quem enxergue nisso um sinal de desgaste, de que o ciclo vitorioso pode estar chegando ao fim. O desafio agora é equilibrar disciplina e harmonia. A diretoria sabe da importância de Abel para os resultados recentes do clube, mas também entende que o ambiente precisa ser gerido com inteligência emocional. Por isso, reuniões entre Leila Pereira, membros da comissão técnica e atletas já estão sendo organizadas. O objetivo? Selar uma trégua, apagar o incêndio e recolocar o foco onde deve estar, nas vitórias. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Mas apagar esse incêndio não será simples. Nos bastidores, fontes ligadas ao clube relatam que Abel Ferreira está irredutível.
O treinador português teria deixado claro que a decisão de afastar o jogador, cujo nome ainda é mantido em sigilo por questões internas, é definitiva. Mais do que uma punição, trata-se de um posicionamento. Para ele, quem quebra o pacto de comprometimento não pode seguir no grupo, por mais talentoso que seja. A declaração "não joga mais comigo" não foi apenas um desabafo. Foi uma sentença. A intensidade com que Abel se posicionou revela que não se trata de um episódio isolado. Já havia atritos anteriores. Reuniões tensas, sinais de impaciência durante os treinos, pequenas rusgas que, somadas, resultaram nesse colapso. E quando um ambiente antes tão blindado começa a ruir, todos os olhares se voltam para o comando. O staff do jogador envolvido já se movimenta. Existe o temor de que o atleta seja escanteado definitivamente. Procuradores buscam alternativas no mercado e há rumores de clubes interessados. Mesmo sem saber o nome oficialmente, o burburinho entre torcedores e jornalistas já aponta alguns suspeitos. As redes sociais fervem com teorias, e o clima é de expectativa máxima. Abel, por sua vez, manteve o tom na entrevista pós-jogo. Sem entrar em detalhes, reiterou que no Palmeiras, quem não respeita o grupo, não fica. Foi uma fala curta, mas com o peso de quem está disposto a ir até o fim. A diretoria, embora respeite a autoridade do treinador, está sendo pressionada por patrocinadores e conselheiros a encontrar um caminho menos radical. Dentro do elenco, o clima é de apreensão. Alguns atletas mais jovens demonstraram insegurança com um ambiente pesado. Outros, mais experientes, tentam manter o foco e evitam se posicionar publicamente. A divisão no vestiário preocupa, pois pode minar o espírito coletivo que sempre foi uma marca do Palmeiras sob Abel Ferreira. É nesse cenário de tensão que o Verdão se prepara para enfrentar seu próximo desafio no Brasileirão. Adversário direto na briga pelo topo da tabela, o duelo será mais do que uma partida, será o teste de fogo para saber se o grupo consegue reagir à crise ou se a ruptura será ainda mais profunda. A torcida, atenta, promete apoiar, mas exige respostas. Nos arredores do Allianz Parque, muros pichados com frases de apoio a Abel e cobranças ao elenco surgiram nas primeiras horas da manhã. O torcedor palmeirense é exigente, apaixonado, e reconhece o que o treinador conquistou. Mas também não perdoa a falta de transparência ou queda de rendimento. E o recado das arquibancadas é claro: ou todos vestem a camisa ou saem pela porta dos fundos. A imprensa, claro, mergulhou de cabeça no escândalo. A pergunta que mais se ouve nas redações esportivas é: quem será o banido de Abel? As especulações não param, e o Palmeiras, mesmo sem querer, virou manchete em todos os canais e portais do país. A pressão por um posicionamento oficial é grande, e o clube terá que saber lidar com isso de forma estratégica. Caso o clima não seja revertido, especialistas apontam que pode haver uma queda de rendimento nas próximas rodadas. E, num campeonato tão equilibrado, qualquer desvio de foco pode custar caro. A concorrência é feroz, e os adversários não perdoam momentos de instabilidade. Ainda mais quando se trata do time a ser batido, como o Palmeiras. Abel Ferreira sempre foi um técnico movido por paixão. Seu estilo vibrante, às vezes explosivo, conquistou uma legião de torcedores, mas também gerou críticas por quem o vê como autoritário demais. Essa dicotomia pode, agora, cobrar seu preço. O treinador parece ter perdido a paciência. E quando o comandante se exaspera, o navio pode tanto corrigir a rota quanto naufragar. O futuro imediato do Palmeiras dependerá, em boa parte, da habilidade de sua diretoria em costurar acordos, conter egos e blindar o elenco. É hora de liderança, de inteligência nos bastidores e de decisões firmes, mas estratégicas. Afinal, uma temporada inteira pode ser comprometida se os erros fora de campo forem maiores que os dentro dele. Enquanto isso, a torcida observa em silêncio. Espera o anúncio oficial sobre o jogador envolvido, acompanhe os treinos à distância e cruza os dedos para que a situação não exploda ainda mais. Porque, por mais apaixonado que seja, o torcedor sabe que, se o clima interno azedar, nem Abel, nem craques, nem reforços milionários conseguirão salvar o ano. O próximo jogo, já no fim de semana, será um divisor de águas.
O Palmeiras entrará em campo cercado por dúvidas, olhares desconfiados e expectativas gigantescas. Cada passe, cada gesto, cada substituição será analisada sob a lupa. E o silêncio ou a ausência de algum nome na escalação poderá dizer muito mais do que qualquer coletiva. Seja como for, uma coisa é certa, o Palmeiras não será mais o mesmo após a noite em que Abel, de forma escancarada, disse ao mundo que, no seu time, não há espaço para quem não joga junto. E a temporada de 2025 pode ter, ali, marcado o início de uma nova era, de rupturas, de reconexões, ou de um fim precoce para um ciclo que já parecia eterno. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.